Olá, estamos começando mais um Portal B Entrevista e hoje o nosso convidado especial é Paulo Kassel, 85 anos, contabilista aposentado e um grande conhecedor do esporte santamarense, principalmente do futebol com o Internacional de Santa Maria e o Rio Grandense. E por que não dizer também que Paulo é um profundo conhecedor dos personagens de Santa Maria, folclóricos ou não. Mas hoje, o Paulinho, me conta uma coisa. Onde é que tu nasceu? Quem são seus pais? E quando é que foram feitos seus primeiros estudos? Eu nasci na rua Domingos de Almeida, hoje é a Avenida Nossa Senhora das Dores, passando o Banrisul das Dores, aquelas duas casas velhas que tinham ali. Meu pai tinha um armazém numa delas e na outra casa morava a família. Meu pai chamava Francisco Edemundo Kassel e a minha mãe Lídia Elvanger Kassel. Tive só um irmão, que é odontólogo, mora em Caçapava do Sul, aposentado também, se chama Carlos Kassel. E depois eu casei com uma prima, segunda, e por isso ela se chama Beth Helena Kassel de Kassel. É uma rica pessoa e uma ótima esposa. Tem filhos, Paulinho? Tenho duas filhas, a Tatiana e a Luciana. Também umas ricas pessoas. E um casal de netos, Luiz Paulo e a Heleninha. A Luciana não tem filhos ainda, quem tem filhos é a Tatiana. Paulinho, me diz uma coisa. Todo mundo sabe, eu trabalhava no jornal A Razão algum tempo atrás, e quando o Inter passou para a Série A novamente, nessa última vez, toda a redação estava procurando informações, procurando no arquivo, e nós, ao ligar para ti, nós tivemos esclarecimento de todas as nossas dúvidas. Tu é um profundo conhecedor do futebol santamarense. Como é que começou essa paixão pelo futebol, Paulinho? Eu joguei futebol no 14 de julho do Colégio Santa Maria, joguei durante 5 anos, fui capitão do time, e o irmão Gelásio era o diretor do colégio, e os maristas sempre deram incentivo para os esportistas, para o esporte. Né? Então, o irmão Bonifácio me convidou, estava treinando no juvenil do Rio Grandense, ele me convidou para fazer parte do 14 de julho. Então, eu fui fazer parte do 14 de julho, junto com o Oreco. Tu jogou junto com o Oreco? Sim, joguei no 14 de julho. Então, a linha média era Tuzi, eu e o Oreco. Isso antes do Oreco um guri ainda. Isso é. Que idade vocês tinham, Paulinho? Eu tinha 18 anos, e o Oreco tinha... Eu tinha 19 anos, mais ou menos. O Oreco tinha uns 16 anos. Um pouquinho mais novo que tu. É, mais novo que eu. Ele nasceu E daí o irmão Bonifácio disse, tu vai jogar no 14 de julho, nós vamos a Jaguari fazer uma excursão e tu já vai como titular. Lá eu joguei na meia direita, ganhamos da seleção de Jaguari por 5-4. E o Oreco já era bom de bola naquela época? O Oreco já era bom de bola, ele jogava, começou no Ideal, que era um time juvenil aí da cidade. E depois foi para o 14 de julho, do 14 de julho ele foi para o Inter de Santa Maria, saiu campeão em 1949 pelo Inter de Santa Maria. Daí, como o coronel Aníbal Tiradentes Doria era presidente do Internacional, queria levar ele para o Fluminense. O Internacional de Porto Alegre veio e fez uma proposta aí que o Internacional aceitou e ele acabou ficando no Internacional de Porto Alegre. E compraram ele por 5.000 cruzeiros antigos e para tapar toda a Baixada Melancólica lá com o muro. O Internacional de Porto Alegre pagou isso. Só para mim, para os nossos telespectadores terem uma ideia, o passe do Oreco custou o muro da Baixada Melancólica. O muro da Baixada Melancólica de 5.000 cruzeiros antigos. E mais 5.000. Mais 5.000. Quanto valia mais ou menos isso naquela época, Paulinho? O que você comprava com isso? Eu acho que não tenho ideia do que. Mas era um bom dinheiro? Era mais ou menos, não era um bom dinheiro. Ele valia muito mais. Né?
E o Internacional vendeu depois para o Corinthians, de São Paulo. Aí sim, com um bom... Bom, daí ele foi para o Internacional de Porto Alegre. Bom, primeiro eu vou falar sobre o nome do Oreco. O Oreco chamava Valdemar Rodrigues Martins. Nasceu no dia 13 de junho de 1932, num chalé que ainda está de pé ali na Rua Andradas ali. Quem vai do centro para o bairro ali, quase na esquina com a Serafim Valando. Está vendo ali o chalé com terreno. Perto da DPPA ali, naquela quadra? Nos fundos da CE ali. Nos fundos da CE ali, antigos fundos da CE. Antigos fundos da CE ali. É na Andradas, entre a Serafim e a Duque de Caxias? Duque de Caxias, isso mesmo. Ele nasceu ali, está lá o chalé ainda de pé lá, está à venda lá, o que vale é o terreno. O chalé está desabrigado, não mora ninguém lá. E ele foi para o Internacional de Porto Alegre, foi campeão em 1950, 51, 52, 53. Só não foi em 54 porque a dupla Grenal foi derrotada pelo Renner. Foi campeão estadual daquele tempo. Que durante muito tempo foi o único time do interior que foi campeão, né? Campeão. Foi o único de muito tempo. Isso é a verdade aí. Em 55 foi campeão para o Internacional de novo, em 56 de novo também. Em 57 foi vendido por um caminhão de dinheiro para o Corinthians Paulista. O Oreco participou daquele do rolo compressor, né? Do famoso rolo compressor? Não. Não é? Não é do rolo compressor. É um anterior a ele. Anterior. O rolo compressor era anterior. Como é que era o futebol naquela época aqui? Como é que era ir num jogo da Baixada lá? Vocês chamavam de Baixada naquela época também? Já era Baixada Melancólica. Por que Baixada Melancólica, Paulinho? Por causa do cemitério. Ali do lado, ali? É, do lado ali. Não é pelo resultado das partidas, então? Não. Baixada Melancólica. Então eu vou te contar a história, como é que foi a ascensão do Oreco. O Oreco jogou 6 anos no Corinthians, de 57 a 63. Foi um extraordinário lateral esquerdo. Só sobrepujava ele naquela época o Nilton Santos. Basta dizer que foram os dois convocados para a seleção. Nilton Santos era o titular e ele era o suplente. Campeão pelo Brasil na Suécia em 1958. Disputou 11 partidas pela seleção brasileira. Que memória, Paulinho. Como é que tu guarda tudo isso? E depois ele foi, em 1963, o Corinthians deu passe livre para o Oreco. O Oreco foi para o Toluca do México. Depois foi para o Milionários de Bogotá, na Colômbia, onde saiu campeão do estado lá, da Colômbia lá. Campeão nacional colombiano. E encerrou a carreira futebolística dele no Dallas Tornados dos Estados Unidos. Lá ele formou uma escolinha de futebol e morou durante 10 anos. Voltando para o Brasil, ele foi disputar partidas de Master, que eram os jogadores aposentados, que disputavam para o interior e para o Brasil lá fora. Aí. Tiveram em Caxias, tiveram em Porto Alegre, tiveram... Aqui pelo Rio Grande do Sul. Ele morreu disputando uma partida de Master no interior de São Paulo, numa cidade lá do interior de São Paulo, caiu fulminado por um ataque cardíaco nos braços do Pedro Rocha, ex-zagueiro do São Paulo, de Rio Grande, de São Paulo, de São Paulo. É o uruguaio? O uruguaio, Pedro Rocha. Pedro Rocha? Então era amigo dele do time de Master, né? Então era um extraordinário, que basta dizer que o Arnaldo Balvê, um dos presidentes do Internacional, chegou para o Teté, que era o técnico do Internacional, e disse assim: por amor de Deus, Teté, diz para o Oreco não driblar dentro da área que ele vai me matar do coração. Ele matava a bola no peito, botava no chão e distribuía para os artilheiros na frente. Oh, beleza. O cara era um craque mesmo. Era um craque, era um dom. Né? Tem outro jogador à altura dele aqui em Santa Maria, Paulinho, que deixou assim um legado, ou pelo menos assim, não tão grande, não tão expressivo como o do Oreco, mas que deixou um bom legado dentro do futebol? O Plen,
Plain, do Rio Grandense, o Salamone, do Internacional. O Emil Salamone. O Emil Salamone. Jogou pelo Aimoré, pelo Cruzeiro de Porto Alegre. Tu tá falando do Balu, né? Balu, jogou pelo Cruzeiro de Porto Alegre, pelo Aimoré. Daí o doutor Isidório Lima Garcia conseguiu a transferência dele do Banrisul de lá para cá, mas para ele jogar no Rio Grandense. Ele disputou 2 anos no Rio Grandense, saiu bicampeão pelo Rio Grandense. O Rio Grandense, naquela época, tinha uns atletas muito bons, um time muito bom. Em 1952 era Banha, Brandão e Tola. Lateral direito era o Marinho, Salamone e Avanil. Ponta direita, Guida. Meia direita, o Samuel, que veio do Cruzeiro. Era um extraordinário jogador também, uma técnica apuradíssima. Centro foi o Perácio, Hélio Abbiati. E meia esquerda, Mafioletti. Ponta esquerda, Valando. Esses 52. Em 53, eu ia jogar nos aspirantes do Rio Grandense. Então eu ia jogar nessa partida, porque estava pisado o Salamone e o Estava no departamento médio. Estava no departamento médio. Mas o Salamone ficou bom. Mas o Porgeran, que era o lateral direito, estava de prontidão, porque já estava uma greve dos ferroviários. Então, o doutor Isidório Lima Garcia disse: Paulinho, tu vai jogar na lateral direita no lugar do Porgeran. Eu fui fardado para o campo do Internacional lá, fui vaiado lá, porque não entrei em campo. Terminou a greve, o Porgeran se apresentou e jogou o Porgeran. O time era Banha, Brandão e Tola. Porgeran, Salamone e Avanil. Guida, Samuel, daí não era mais o Perácio, era o Joel, Mafioletti e Valando. Ganharam por 3-2, saíram bicampeão de Santa Maria. Estou impressionado com a tua memória, Paulinho. Mas me conta agora, tu me falou do Emil Salamone e dessa época do Riunal. Foi essa época, o famoso Riunal do Beijo Quente? Do Beijo Quente foi, nessa época ele jogava lá. Explica pra gente, para essas novas gerações, o que foi o Riunal do Beijo Quente? Beijo Quente, a partida estava 0-0. O Riunal. É um Riunal. Decisivo? 0-0. Valia o quê? Valia o título. Campeonato Cidadino. Cidadino. Que naquela época valia muito, né, Paulinho? Valia muito. Então, o coronel Tiradentes da Dória fumava muito, um cigarro atrás do outro, e chegou para abraçar o Salamone, que fez o gol nos últimos minutos da partida, fez o gol da vitória, chegou para abraçar o Salamone e queimou ele no rosto. Com um cigarro. Com um cigarro. Então, foi o famoso Beijo Quente. Saiu na razão, né? Saiu na razão. Poxa vida. Como é que era o futebol naquela época aqui? Qual é a diferença que tu vê do futebol de hoje, Paulinho? Que tá o Rio Grandense e o Internacional estão aí jogando a divisão de acesso, para essa época que tu jogava, que tu viu o Oreco e o Salamone jogar aqui em Santa Maria? Naquela época a gente jogava com mais amor a camiseta, a gente ganhava uma miséria. Eu nunca ganhei nada de futebol, jogava com amor, mas os outros que jogavam, que eram profissionais, ganhavam um pouco, compreende? Mas jogavam com amor a camiseta. E não tinha essas táticas que tem agora aí, toda aí, que o futebol é tático hoje em dia. Se não tem um bom treinador, ele não evolui, compreende? E é o futebol que todo mundo pratica agora, atualmente, né? Mais complexo, né? Mais complexo. No meu tempo, só podia avançar o lateral esquerdo e o meio esquerda. Tinha que baixar para ajudar a defesa. Jogava 4 na linha. Não podiam arredar o pé da linha ali. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Então, dava o lateral esquerdo que municiava ali, e a linha média que municiava os artilheiros. Tu torcia para o Rio Grandense ou para o Nacional?
Eu torcia para o Internacional, primeiramente, porque foi lá que o Internacional começou a jogar no Pacaembu, que era o nome do campo de futebol, que era o campo da Brigada lá. Aonde que ficava isso? Em frente da Brigada. Em frente da Brigada Militar aqui? Em frente da Brigada Militar. O Internacional começou a jogar ali. Começou a jogar ali. Era uma argila vermelha, não tinha grama, rapaz. E a primeira vez que um jornal foi disputado e ganho pelo Internacional foi em 1942. O time era Silso, chamavam de Tarzan. Era um atleta avantajado, que tinha um físico avantajado, tinha 18 anos, veio de Livramento. Silso, Damião e Joãozinho, Caçapava, Biga e Otacílio. Era considerada a cortina de ferro. Pô, beleza. Da ponta direita era o Dom Pedrito, Semedo, Maidana, Trado, que veio do Cruzeiro, e Hildo. Hildo, que nasceu aí na Vila Leste, e morar pela Vila Leste. Jogou muito tempo no Internacional, era um ponta esquerda goleador. E então, a prefeitura deu aquele terreno lá na Baixada Melancólica para o Internacional e cedeu o campo para a Brigada Militar. Mas as goleiras eram inversas. A goleira de fundo era frente para o hospital. Não é como agora. Não é agora do... É, ao contrário. Ao contrário. E ali construíram, no outro terreno, construíram, era um terreno grande, construíram, tinha os sinos das dores ali, e construíram o Coronel Pilar, Grupo Escolar Coronel Sim, Pilar, e aquela escola de deficiente Francisco Lisboa. É verdade. Então, em 1947 o Internacional foi para lá. Faz tempo, hein? 50, 60, 64, 67 anos. 67 anos. Puxa vida. Paulinho, eu me lembro na década de 70, o meu pai participava da diretoria lá do Internacional. Eu e meus irmãos nós estava figura carimbada lá né? Eu me lembro quando construíram o pavilhão e tal. E eu me lembro também de TV lá. E tu tinha uma turma grande ali do pessoal. Quem era aqueles torcedores daquela época? Quem é que você lembra daquela época? Que era cheio de histórias. Toninho Noal, Rafael Pilar. Tinha muito dentro. Polaco, irmão do Salamone, que jogou no Internacional. Polaco, também. Salamone. E tinha outros lá. Paulinho Bilheteiro, saudoso Paulinho Bilheteiro. Quando o Internacional subiu para a divisão especial, ele estava abanando a bandeira do Internacional ali no calçadão ali, filmaram ele ali. Mas isso quando em 68, na primeira vez que o Inter, né? Diz que a bandeira era umas 50 vezes maior que o Paulinho. A bandeira era maior que ele. Era uma grande figura, né? Uma grande personagem da cidade, o Paulinho, né? O que você lembra dele? Eu lembro que ele sempre vendia, mas só vendia bilhete de loteria, não vendia nem essas raspadinhas, coisas não vendia, só vendia bilhete de loteria. E firme, né? E firme, sempre estava ali na saída do banco, ali tinha os fregueses dele certo. Você comprava, quando ele estava meio mal de venda, a gente ajudava, comprava um bilhete para ajudar ele. O Paulinho construiu um grande círculo de amizades aqui, né? Conseguiu, foi extraordinário. Eu me lembro quando a cidade ficou sabendo que ele tinha uma doença grave, que até por causa dela veio a falecer e tal, houve uma mobilização da cidade em torno do Paulinho e tal. Nos fala mais, Paulo, tu que conheceu essa época e viveu essa época com o Paulinho ainda, né? Ele era de uma turma que nós íamos lá sempre, primeiras terça-feira, quarta-feira do mês, nós jantávamos lá no Augusto. Era eu, ele, o Mário Sacol. Sim, da Central de Máquina. Central de Máquina. O Coronel Vicente Saldanha, o Guido, marido da Aurinha Azevedo, doutor Guido. Sim. E tinha mais o Zubaran, da Corsã. Tinha mais o Assis, que era do Banrisul, tinha
O outro, deixa eu me lembrar, tinha também... Era um pessoal... Era, os amigos do Paulinho, né? E nós levávamos o Paulinho não pagava nada de nós. E tomava cerveja de montão. E gostava de uma cervejinha. Inversamente proporcional ao tamanho dele. Inversamente proporcional ao tamanho dele. Que beleza. Tá? E Paulo, e outros personagens que eu sei que tu conhece aqui de Santa Maria. Quem é esses personagens, tirando o Paulinho, assim, que a gente mais gosta, e esses que é mais antigos, assim, conhece grandes personagens folclóricos que você lembra aqui de Santa Maria? Tinha Maria Sem Queixo. Quem é essa? Eu só não sei quem é. Maria Sem Queixo era uma mulher meia, ela era meio deficiente, sim, mas ela era muito ligada ao exército lá. Ao exército lá, quando nas paradas ela desfilava junto? Desfilava junto, era do lado dos militares. E o que ela, qual é que era o... Ela desfilava ali, e tinha o João Automóvel, que fazia papel de polícia de trânsito, morava ali na General Neto ali. Mas Paulinho, nós estamos acabando o nosso programa, tu nos trouxe aqui um tempo inesquecível do futebol santamarense. Se eu não lhe perguntei alguma coisa, se eu me esqueci, ou se tu quiser fazer alguma despedida, alguma palavra que não me faltou, é um espaço agora para... Eu quero agradecer a oportunidade que tu me deste para ele, porque eu sempre fui um apaixonado pelo futebol. E a oportunidade que tu me deste para divulgar alguma coisa que eu sei que tenho conhecimento. Porque também quem tem mais conhecimento sobre futebol de Santa Maria é o Cândido Otto da Luz, o jornalista aquele. Esse conhece, tem vários livros, né? Tem vários livros do Internacional. Do Rio Grandense ele não conseguiu fazer um livro porque... Mas ele tem livro do Rio Grandense, sim, não tem? Tem uma revista, livro, não é livro. Não fizeram? Não fizeram. É dos 100 anos, né? É, dos 100 anos, não fizeram. Fizeram uma revista. Não deram para ele, parece, não sei porquê. Eu não sei. Não sei porquê, né, mas ele tem um acervo muito grande. Inclusive eu cooperei com ele, dei muitas fotografias para ele, consegui e dei para ele. Teve um jogador também que se sobressaiu em Santa Maria, foi o Alberi. Alberi que jogou no Rio Grandense e depois foi para o Internacional de Porto Alegre. Depois jogou no Flamengo de Caxias. Tu vê só, hoje nós falamos, já o Oreco, que toda a cidade já conhece, tem até um ginásio de esportes, né, homenageando o futebol dele, né? Falamos do Emil Salamone, que é um próximo convidado, viu, Balu? Eu já estou acertando uma entrevista contigo já, que é através do Paulinho, né? E agora temos 3. Paulinho, tu vai ter que voltar aqui para falar mais de futebol com a gente, Paulinho. Estou às horas. Muito obrigado, Paulo. Até a próxima. Até a próxima.